fala agora sobre planos de saúde. Você sabia que o trabalhador aposentado ou que foi demitido tem direito de permanecer com o plano de saúde mesmo depois de ter saído da empresa? Cada caso tem sua regra, é claro, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o advogado Juliano Pessoa, que está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Na realidade, o trabalhador que pagava parte do convênio pode manter o benefício para ele e seus familiares. Queria que você explicasse isso, porque muita gente pode confundir e é necessário que a gente falasse sobre essas regras. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia quem nos assiste. De fato, Gilvan, essa é uma regra imprescindível, que é a questão da contribuição. Então, é necessário que o beneficiário ele tenha contribuído com algum valor. Não tem percentual estipulado, mas ele tem que ter contribuído junto com a empresa que ele está trabalhando. Se ele fez isso, se for aposentado e pelo menos por 10 anos ele contribuiu junto com a empresa, Gilvan, ele poderá permanecer com esse plano juntamente com seus dependentes e por tempo indeterminado. Essa que é a grande vantagem da pessoa que se aposenta e tem esse período alcançado. Então é interessantíssimo que as pessoas busquem ajuda, informação junto do RH da empresa que ele trabalha para poder verificar se ele se enquadra dentro desse requisito. E era isso que eu ia falar, é fácil de você saber, muitas vezes pode manter esse contato com o RH, mas vem descontado do seu salário, né? Tem ali plano médico, deve ter um percentual, é importante estar atento a isso, né, Juliano? Exato, até para a gente fazer também uma distinção, Gilvan, em relação àquela questão da coparticipação. A lei também trata expressamente disso, então a coparticipação por si só não faz com que ele tenha esse benefício. Ele tem que contribuir, de fato, com o pagamento da mensalidade, ou seja, com algum valor relativo àquela mensalidade para que ele possa acessar esse direito. Inclusive, é importante que a gente também adicione aqui aquele empregado que é desligado da empresa também se beneficia, nesse caso, se for demitido sem justa causa. Ele também pode permanecer com o plano da empresa naquelas mesmas condições por pelo menos 1/3 do período que ele trabalhou naquela companhia. E aí existe um mínimo e um máximo dentro desse 1/3, que seria no mínimo 6 meses e no máximo 24 meses. Então é importante também que essa pessoa que seja desligada busque informação igualmente para poder ver se tem também a possibilidade de ter esse benefício. Você falou aí na sua primeira resposta sobre a questão daquele funcionário que fez aquele pagamento por 10 anos ou mais. Se for um pouco ou menos, não entra nessa regra, é isso? Isso, Sofia, não entra na regra do vitalício, vamos chamar assim, né? Do tempo indeterminado. Mas aí ele ganha um outro benefício, que é ele ficar com o plano pelo mesmo período que ele trabalhou. Então, vamos supor que ele chegou até 9 anos somente naquela empresa e não se enquadra por pelo menos 10 para poder ter o vitalício. Ele ficará por igual período, ou seja, ele ficará por mais 9 anos com aquele plano. E vale lembrar aqui que a diferença é que ele passará a pagar integralmente aquele valor que antes era dividido entre ele e a empresa que ele trabalhava. Então, ele assume o ônus também financeiro da parte da empresa. Então, é um outro ponto importante. Agora, se ele não se enquadrar, com certeza tem muita gente agora que pode não se enquadrar. Ele pode contratar outro plano? Tem alguma vantagem na contratação desse outro plano? Queria que você falasse sobre isso. Isso, João, ótimo. Tem uma ferramenta interessantíssima hoje, né, que é a questão da portabilidade. Então, aquele funcionário que não se enquadre nesses casos, ele tem a possibilidade de buscar contratar um outro plano com outra operadora, se for o caso, e ele migra toda a sua carência para essa nova operadora, ou seja, ele não precisará passar por todo o período novamente de carência que ele já passou no plano atual. Então, isso é uma vantagem interessantíssima, né? Porque assim, a grande desvantagem quando você vai contratar um novo plano é você ter que se submeter aos períodos de carência, né? Nós temos carências aí alongadas, no caso, por exemplo, de uma doença pré-existente, que são 24 meses. Parto, por exemplo, são 300 dias. Então, são muito alongados esses períodos. Mas se ele já cumpriu no plano que ele está hoje, ele migra com tudo isso para o novo plano. E vale a gente ressaltar aqui para as pessoas que nos assistem que, no caso de portabilidade exclusivamente, Gilvan, ele não precisa de intermediário para fazer isso. Ele pode pedir auxílio do RH da empresa, se for o caso, mas ele, diretamente no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele tem a possibilidade de lançar os seus dados e a própria ANS, lá no mesmo site, traz uma listagem de planos compatíveis para ele fazer a portabilidade. Então, não necessita de intermediário. Para permanecer nesse plano da empresa, ele precisa
ser comunicado dessa possibilidade? A gente estava até discutindo aqui isso em reunião. Muitas pessoas não sabem disso e acabam não indo em busca do seu direito, e muitas vezes a empresa ali não informa aquele aposentado, antes mesmo dele se aposentar ou até mesmo quando ele já está aposentado. Isso, Fih, veja, vale a gente lembrar aqui que essa relação ela é amparada, vamos dizer assim, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, quem está lá na ponta, né, o beneficiário, é um consumidor, é a parte mais frágil, que muitas vezes não detém conhecimento, como você bem destacou. Então, é importante que não só a empresa, bem como a própria operadora, né, utilize da sua boa-fé e faça o questionamento se aquele beneficiário permanece ou não no plano, se ele deseja usufruir desse benefício que todos os que mexem com esse mercado sabem que está expressamente previsto na legislação. O que não pode é o consumidor, que muitas vezes não tem informação, é a parte mais frágil, pagar essa conta, vamos dizer assim, né? Então é importante que, assim, se ele não buscou espontaneamente, que a empresa, né, tenha essa prática de orientar os seus funcionários, especialmente aqueles que estão se aposentando, que são mais idosos, né? E aí a operadora também tem esse dever de buscar informação e questionar o beneficiário diretamente, se ele permanecerá ou não. Eu acho que é uma regra, opinião minha, viu, importante, uma mudança importante, porque muitas vezes você perde o emprego aí com mais de 60 anos, ou então já aposentado, pelo menos você tem essa segurança, que muitas vezes, meu Deus, estou perdendo o emprego, vou perder o plano de saúde, que é o que mais pesa muitas vezes nessas condições, né? Então você tendo essa segurança já é um alívio, né? Já é algo que diminui esse problema, diminui essa dor de cabeça. Você acha importante também isso? É importantíssimo, né, Gilmar? Porque, veja, mesmo que ele tenha a possibilidade da portabilidade, como nós falamos, quando ele migra muitas vezes para uma outra operadora, o plano às vezes não fica no mesmo valor que ele pagava naquela condição de plano empresarial, né? Então, ou seja, não é fácil hoje. A gente acabou de assistir a semana passada, inclusive, o reajuste dos planos, que muitas vezes estão em patamares quase que o dobro da inflação no país. Então, ou seja, não é fácil hoje se manter um plano de saúde, principalmente se você for manter o seu grupo familiar, né? As pessoas, além disso, tem a questão do reajuste anual, tem faixa etária que também incide e pode acumular com esse reajuste anual. Então, ou seja, não é fácil hoje realmente e é importantíssimo que as pessoas tentem usufruir o máximo desses benefícios que são disponibilizados pela legislação. E a gente não pode permitir que a outra parte, né, que muitas vezes leva vantagem a maior parte do tempo, que é a parte empresarial, lá na ponta deixe de informar essa pessoa que tem um benefício aí disponível para que ele usufrua. Claro que as pessoas, quando assistem aqui, elas ficam muitas vezes consternadas porque acabaram não sabendo disso antes e pagam hoje em dia o plano à parte. Existe alguma forma, por exemplo, de pegar esse retroativo? Aquela empresa que não forneceu essa informação e aquele trabalhador que não tinha noção desse direito, ele pode de alguma forma agora tentar por essa via? Sofia, eu diria que, assim, administrativamente, eu acho que é pouco provável que haja essa concessão, vamos dizer assim, né? Especialmente por parte das operadoras. Mas a gente tem discussões, inclusive no Poder Judiciário, sobre esse tipo de situação, né? Porque, como nós falamos, o Código do Consumidor determina que ele seja de forma muito clara, muito transparente, informado. É dever do fornecedor, não é opção. Se omitiu esse benefício tão importante, inclusive, para essa pessoa, nada impede que ele, de repente, busque o Poder Judiciário questionando aquela ausência de informação e a empresa será oportunizada, de repente, a comprovar se ela informou de forma clara e ele é que fez a opção de não aderir. Se isso não ficar devidamente demonstrado, é muito provável que se consiga reverter, de repente, e algumas decisões, às vezes, são nesse sentido, de determinar que, já que ela não cumpriu o seu dever de esclarecer de forma transparente, de forma cristalina, que ela então arque com o ônus, né, de restabelecer aquela ligação nos moldes que deveria ter sido feito no momento da saída dele. Então é um detalhe importante e é importante que, caso essas pessoas se encaixem nessa situação que você trouxe, que busque ajuda, de repente um profissional que mexe com isso, para analisar o caso concreto com calma, analisar a documentação e, se for o caso, tomar esse tipo de medida. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, obrigado. Bom dia para vocês. Obrigada pelas informações muito úteis, né, Giovan? Muita gente com dúvida em relação a isso e muita gente vendo que perdeu a oportunidade aí, perdeu direito, né? Verdade.